gente, tudo bem com vocês? Campeões da Libertadores. Eu falava mais cedo que este título, um título de tamanha expressão, era o que faltava para essa história do Botafogo de futebol e regatas. Botafogo, um time grandioso, um time de uma história ímpar, mas que o passado de erros, o passado de pessoas que só usaram o Botafogo, só usaram o nome Botafogo de futebol de regatas para o seu próprio interesse, levou o Botafogo ao ostracismo. Jogadores medíocres, de técnicos, idem numa época difícil. Botafogo de futebol regatas. Em alguns anos, até conseguia montar alguns times para disputar o Campeonato Carioca. E o que era bom naquele momento nos fazia muito mal no Campeonato Brasileiro. Porque muitas das vezes fomos enganados com times que na época eram montadinhos, que pegavam uma peça ou outra, e fazia o Botafogo até ser campeão carioca. Mas que quando chegava a hora da verdade, que quando chegava a hora de disputar com grandes times, o Botafogo acabava ficando pelo meio do caminho. Já não bastava a desorganização, já não bastava a falta de respeito com esse grande clube brasileiro. Botafogo de Nilton Santos, de Garrincha, Didi, Amarildo, Paulo César Caju, Gerson, Heleno de Freitas, Manga, Mauro Galvão, Gotardo, Paulinho Criciúma, Berg, Alemão, Josimar, Paulo Sérgio no gol, Maurício, Luizinho Quintanilha, Valber, Carlos Alberto, não o lateral, o cabeça de área, e o lateral também, claro. Mas assim, o Botafogo tinha na sua história e tem grandes jogadores. Mas com o passar do tempo, passar dos anos, foram ficando no esquecimento. Principalmente, não da torcida, mas da imprensa. Botafogo, quando ganhava, era no sufoco, na dificuldade. E o Botafogo, ao longo dos anos, brigava assim, para não descer para a segunda divisão. E quando desceu, soube subir com méritos próprios. O Botafogo nunca usou de outra maneira de voltar à primeira divisão, a não ser jogando bola. Isso nos traz orgulho. O Botafogo não teve virada de mesa, não teve cartola para ajudar o Botafogo. Politicamente, né? CBF e por aí vai. Botafogo desceu e subiu. Hoje o Botafogo representa aí milhões de torcedores que conviveram com esse estigma, o estigma de tem coisa que só acontece com o Botafogo. Tivemos vários jogadores que se recusaram a jogar aqui quando foram convidados. Não muito tempo. Jogadores preferiram, com todo respeito, jogar no Bahia, mas não no Botafogo. Hoje, eu pergunto, qual jogador não gostaria de jogar no Botafogo de futebol e regatas? SAF, John Testo, esse americano empresário,
Um empresário que como tem aquele ditado, hoje só acontece com o Botafogo, foi chamado às conversas e foi apresentado a ele um time que já foi base da seleção brasileira, mas que vivia o ostracismo das más administrações. E como empresário, ele pensou, se eu investir nesse clube, que já tem uma história, que já tem uma torcida grandiosa e numerosa. Então, assim, apresentado o Botafogo, ele, muito inteligente, sabia que ao investir no Botafogo, ele poderia resgatar a tradição, a paixão deste grande clube brasileiro. E, em pouco tempo, Botafogo volta da segunda divisão, faz no Campeonato Brasileiro de 2023, no primeiro turno, um campeonato que ficou na história, positivamente, e após, no segundo turno, negativamente. John Textor aprendeu que o futebol não pode ficar toda hora mudando de treinador. Porque cada treinador tem sua maneira de comandar. E no Botafogo ainda teve uma coisinha a mais. Alguns treinadores quiseram tirar o que estava certo. Porque para simplesmente não ter nenhum nome do outro treinador no trabalho. E com isso, levou o Botafogo à confusão taticamente, mentalmente, e vocês sabem que o final dessa história. Final de risos, de encarnações, de palavras baixas, de time pipoqueiro, esse time é isso, é aquilo, Botafogo é bairro. Mas isso é futebol. Hoje a gente é campeão da Libertadores. Um jogo difícil, um jogo de leões. Mas como tem coisas que só acontece com o Botafogo, aos 40 e poucos segundos, por aí, Gregory faz uma jogada no meio de campo, entra forte, que naquele momento não havia necessidade. Era uma jogada no meio de campo. Ele foi para machucar o jogador do Atlético? Não. Mas voltou pensar. Voltou pensar. E apostou na jogada. Mesmo que o jogador do Atlético tenha se agachado muito, mas é uma jogada que pode machucar e muito o adversário. Então, o cartão vermelho é o necessário para que outros jogadores não recorram ao mesmo erro. E o que já era difícil, ficou mais difícil ainda. Você enfrentar um Atlético com Hulk, Paulinho, Scarpa, num jogo de fortes emoções que todo o Brasil, América do Sul, vários países da Europa assistindo, é muita pressão. Mas o Botafogo, com um grande treinador, um treinador que teve coragem de manter, de esperar pelo menos 10 minutos a 15 minutos. Arthur Jorge esperou com frieza o que o Botafogo poderia assimilar naquele momento. E quando ele viu que o Botafogo estava conseguindo assimilar, soube marcar o Atlético, soube recuar, Luiz Henrique
que muitas das vezes eu faço uma crítica, que para ele, pelo menos fechar o meio de campo, a lateral direita é difícil. Luiz Henrique entendeu que esse jogo deveria dar algo muito maior do que ele fazia. E voltou para marcar Savarino, Almada. E Botafogo conseguiu fazer 1-0. Botafogo conseguiu no pênalti Delexter fazer 2. Segundo tempo o Atlético volta. E eu falava naquele momento que o Botafogo tinha que segurar o Atlético pelo menos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Que o Atlético não tinha outro jeito senão atacar de todas as maneiras. O Botafogo leva um gol. Um jogador baixo, que nem praticamente não subiu. Ele só se ajeitou para tocar de cabeça. 2-1, Atlético. Atlético faz 1, Botafogo, e começa ali todo o pensamento, que começa a vir aquelas coisas todinha na cabeça. Mas o Botafogo mais uma vez demonstrou a vontade do campeão de ganhar. Claro que o Atlético teve algumas jogadas, alguns lances, que poderia sim ter definido a partida, ter empatado. Mas se não é campeão, se não ganha jogo, se não ganha uma Libertadores. Botafogo ganhou porque teve mais time. Botafogo ganhou e a Libertadores não é ganha num jogo só. Tem todo um projeto. Botafogo hoje, a partir de agora, ele pode disputar mais seis títulos. Campeonato Brasileiro, Copa e vai indo. É impossível? Não sei. Cada jogo é um jogo. Hoje é comemorar. Hoje é comemorar. E hoje eu comemoro por mim, pela minha família, pelo meu saudoso tio Zé Carlos, que já não está mais aqui. Em 80 e pouco a gente ia para o Maracanã, aquele Opala branco, meu time pintava Opala, o capô de preto, e aquele Opala a gente ia, lá, 14 pessoas dentro daquele carro, não sei como, mas era em outra época. Ia para o Maracanã ver o Botafogo de Elinho, de Paulo Sérgio, no Maracanã, 100 mil pagantes. E hoje, esse título representa muito para a família botafoguense. Claro, o esporte é só um esporte e a vida vai continuar. Mas é um esporte, o futebol, que ele acaba trazendo a família o sentido de saudade. Saudade daqueles que já foram embora. Aqueles que não tiveram oportunidade de ver o Botafogo se transformar com o John Textor. Eu não sei o dia da manhã. A gente não sabe. A Deus pertence. Ah, mas o John pode vender, pode não. A gente vive hoje. E o Botafogo hoje já começa praticamente aquela dívida de bilhão que o Botafogo tinha, já caiu demasiadamente. Falta pouco para o Botafogo sanar todas as suas dívidas. E a partir daí, tudo que entrar, tudo que o Botafogo arrecadar, vai ser para a sua caminhada. John já não esperava que o Botafogo já fosse em 2 anos campeão da Libertadores. Se emocionou, chorou. Coisa que só acontece com o Botafogo. Um americano botafoguense. Dinheiro está envolvido nisso coisa. Ele é investidor. Ele quer também ter o seu lucro. Já está tendo. E muito. Mas há algo a mais. Há algo a mais do Botafogo de Futebol Regatas. Parabéns, Botafogo. Parabéns você, pai, avô. Parabéns você que perdeu um ente querido que te levava no Maracanã, como meu tio Zé Carlos, com meu pai, me levavam para o Maracanã. Eles já não estão mais aqui. Não é? A minha linha de raciocínio, de pensamento é:
que eles já não vão saber que o Botafogo foi campeão. Mas o legado ficou, e a gente sabe, mesmo a gente tem o Botafogo, é o Fluminense, é o Flamengo, é o Vasco, né? Sempre tem um pai, uma mãe, que apresenta o clube. Eu só posso agradecer ter esse privilégio de hoje estar aqui. Sou campeão da Libertadores, a vida continua, mas esse título faltava nessa história do Botafogo, de seleção brasileira. Ficava uma cor, ficava assim aquele ponto de você saber que o teu time é tradicional, e muita gente não gosta, principalmente alguns torcedores. Por que o Botafogo é tradicional? E eu sempre falo, vai ver a história. Não é que o seu time não seja tradicional, mas vai ver a história do Botafogo, a história do Santos também é linda. O Botafogo e o Santos é de fato os times mais tradicionais do Brasil. Pode ter time subcampeão? Tem. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem vários times subcampeões. Eu estou falando de tradição. Parabéns, Botafogo. Parabéns, John Teste. Parabéns, staff. Parabéns, jogadores. Parabéns a vocês, a nossa torcida. Parabéns, você, meu primo Claudemir, que teve o privilégio de ir para a Argentina. Parabéns, Claudemir. E eu sei que o teu choro, quando você fala do meu pai, você fala do falecido tio Zé Carlos, eu sei o que é isso aí. Eu sei que você está lembrando do saudoso tio Zé Carlos. O Magrinho, como era conhecido para muitos, né? Do vô Marino. E é assim. Parabéns pra gente. Valeu, Botafogo. Somos campeões.